faróis do Lamborghini Murcielago. Preço de etiqueta de $23 mil. Meu carro veio com parte de um deles. Vale cerca de $5 mil. Mal o suficiente para comprar um carro para ir ao trabalho. Então vamos construir o nosso próprio. Meu carro veio com um pouco de farol esquerdo. Ele tinha apenas uma lente rachada. Removi todo o vidro da lente, restando um corpo de farol em boas condições. Removi as molduras da lâmpada, deixando apenas o plástico preto e cobri com pontos usados para digitalização. Vou prosseguir e digitalizá-lo em 3D. Após algumas tentativas, obtive uma boa versão digitalizada do farol, mas devido às lâmpadas de vidro em seu interior que refletem no scanner, é um objeto realmente desafiador de digitalizar. Importei isso no 3D Studio Max e comecei a projetar uma substituição para a forma original do farol. Então, passei pelo processo de modelar a forma do farol original e queria fazer isso em duas partes. Então, a primeira parte é a superior, que cobre as lâmpadas e também tem um slot para o pisca integrado nela. E depois de uma noite de impressão 3D, tenho uma peça bastante boa aqui. Ela combina com o tamanho e a escala do próprio farol, e começa a aparecer a peça. Então, eu fui em frente e medi o quão grandes eram as lâmpadas para que eu pudesse encomendar minhas próprias lâmpadas de reposição. Não achei réplicas idênticas para as lâmpadas pequena e grande, mas encontrei alguns projetores bem similares e aprovados pelo departamento de transporte. Com as lâmpadas em mãos, farei um truque. Tirarei uma foto da parte traseira o mais quadrada possível. Importarei para um software 3D e construirei um suporte de plástico que se encaixe nos furos dos parafusos da luz original. Preciso imprimir em 3D um ponto de fixação para acoplar essas lâmpadas em qualquer caixa de plástico que eu faça. Fui interrompido abruptamente por um telefonema, informando que meu barco afundou. Esta etapa do projeto ocorreu em janeiro deste ano. Esses faróis têm sido um projeto pessoal que venho trabalhando ocasionalmente por um bom tempo. Tudo deu errado quando meu barco afundou, então tive que abandonar o projeto e focar no barco. A Creality me contactou recentemente com seu scanner 3D Raptor X para que eu o testasse. Vi isso como uma ótima oportunidade e ferramenta para reiniciar este projeto. Então, logo de cara, o Raptor X é bastante impressionante com sua incrível maleta de transporte. Agora, este é um scanner a laser azul e as estatísticas são bastante impressionantes. Ele tem 34 linhas de laser azul que permitem escanear objetos realmente muito pequenos até objetos realmente muito grandes, até cerca de 4.000 milímetros com super alta precisão, e você pode escanear sem fio, né? O que é uma enorme vantagem. Então eu pensei em testá-lo primeiro no que estou chamando de molduras de lâmpadas. Estas são estas peças de alumínio e precisam ser escaneadas com uma precisão realmente muito alta. São coisas muito difíceis de escanear. Mas a coisa legal é que são muito simétricas. Então, se eu conseguir até metade disso com um bom escaneamento, posso criar o resto muito facilmente no software. E para algo tão pequeno e também de alumínio que eu não conseguia colocar rastreadores, esses eram um pouco difíceis. O grande foi mais fácil que o pequeno, mas obtive bons escaneamentos dos anéis dos faróis e das diferentes lâmpadas. Então, pude emular a colocação das lâmpadas nos faróis no software 3D. E então decidi, só por diversão, por que não pegar toda a carcaça do farol, que eu já tinha pontos de rastreamento e coisas assim, e ver se eu poderia obter um bom escaneamento. E foi aí que o Raptor X realmente brilhou, e eu fiquei tão impressionado. Consegui um escaneamento perfeito de ultra alta precisão deste farol na minha primeira tentativa. Foi inacreditável e não gaguejou em torno das lâmpadas de vidro, como outros scanners tinham feito antes. Capturou tudo. Então você pode ver o lado a lado aqui, meu antigo escaneamento e meu novo escaneamento que consegui com o Raptor X, e é muito, muito melhor o que eu consegui capturar com o Raptor X. É um ótimo produto, agradeço a Creality por me enviar isso. Haverá um link na descrição do produto. Se você busca um excelente scanner 3D, é lá que vai encontrar. Com os escaneamentos do carro e do farol prontos, estou preparado para iniciar o trabalho. A primeira peça que eu quero modelar é uma lente. É realmente fácil de imprimir. Posso imprimir em 3D um modelo ou um falso que se encaixe perfeitamente no carro, alinhado com todas as bordas. Começamos com a forma base correta. Então eu fiz isso, eu testei no carro. A forma estava boa. Em seguida, eu queria ir atrás das molduras dos faróis. As partes de alumínio exigiam um processo de impressão diferenciado. Elas não podem ser impressas em 3D a partir de plástico de extrusão, pois precisam suportar as altíssimas temperaturas que essas lâmpadas podem atingir. Esta é uma operação de impressão em resina. Peguei meus escaneamentos 3D e criei as molduras de farol no 3D Studio Max. E então a Elgo me enviou esta impressora de resina Mars 5 Ultra. Esta é minha primeira impressora de resina. Da última vez não deu muito certo.
Então eu estava um pouco hesitante, eu estava um pouco preocupado. Faltam apenas 5 dias para terminar a construção, então eu tinha que acertar. Mas essa resina ABS tem uma resistência muito alta à temperatura. Então, se eu conseguir uma boa impressão dessas, vai ser capaz de durar dentro do corpo do farol. E estou muito feliz em dizer que o Mars 5 Ultra não me deu problemas logo de cara. Eu consegui criar impressões realmente muito boas, ultra alta definição. Tem uma cama de impressão grande o suficiente para que eu pudesse imprimir os anéis pequenos e os grandes, e eles ficaram realmente muito bons. Agora, no primeiro que fiz, cometi um erro no processo de modelagem, onde fiz algumas dessas paredes tão finas que você podia literalmente ver através do plástico. Então, enquanto eu estava tirando os suportes, algumas das paredes quebraram, mas essa parede era muito fina para... Consegui voltar para o software e imprimir outra em cerca de 6 horas por impressão. Fiz 4 dessas, 2 grandes e 2 pequenas, com uma parede mais grossa, e funcionou muito bem. Agora que terminei as molduras do farol, consegui o formato da lente. Sei que posso começar a extrudir para baixo a partir da lente do farol e construir no espaço do carro para criar o farol. No meu farol, modifiquei um pouco a forma, deixando-o mais longo. A longo prazo, planejo ter uma ventilação que desce e alimenta o duto de freio. Então, é um pouco mais fino na parte superior esquerda do que seria com o farol original. Para as dicas de estilo, segui o que a Lamborghini já havia feito no Murcielago. Não quis fazer algo que parecesse totalmente diferente. Eu queria ver o quão perto poderia chegar do negócio real, enquanto alterava sua forma. Outra coisa que eu fiz é que eu queria ter iluminação LED integrada nesta luz, para que eu pudesse iluminar a lente e fazer a lente ter algum efeito de brilho. Para isso, fiz um entalhe abaixo de onde a lente será montada, mas ainda coberta, comportando cerca de 4 pontos de faixa de LED, que fazem parte do nosso display de LED endereçável. Então, só levou alguns dias de impressão e eu consegui ter esses corpos de farol e os tubos e tubos de luz e alojamentos de luz e tudo impresso em 3D de acrilonitrila-butadieno estireno, e a partir daí é hora de montar. Neste ponto da construção, tenho um dia para me concentrar nas coisas do farol e tentar acertar tudo, ou ficarei atrasado no cronograma. Há muito tempo parado em frente a esta mesa, apenas construindo esses 2 faróis, começando com a construção dos tubos de lâmpada. Colocamos a lâmpada no alojamento dentro do tubo. Centralize tudo. Verifique se a moldura se encaixa corretamente na peça centralizada e se a lâmpada está na altura adequada em relação à moldura. Depois, crie os tubos. Havia saliências em diferentes peças propositalmente. Eu tinha espaço e margem de erro para centrá-lo, então tudo foi soldado com plástico e bem colado com a cola gorila. As partes visíveis dos tubos da lâmpada precisam receber massa para garantir uma superfície lisa agradável, diferente da textura da luz original. Para combinar da melhor forma com essa textura, o método que encontrei foi com o revestimento de caçamba de caminhão da Rust-Oleum, que tem um spray e uma granulação. A tinta sai e fica um preto muito brilhante, então apliquei Steel Wheat por cima, criando uma textura muito próxima da original no final. Com os tubos trabalhados e secando, é hora de soldar e colar as luzes com plástico. Foi aqui que encontrei meu primeiro grande problema. Por estar com o tempo apertado, usei cola e então apliquei massa de preenchimento sobre ela. Quando vou lixar a massa de preenchimento, a cola não sai porque simplesmente não está totalmente seca. Não está firme como uma rocha e não está saindo como a massa de preenchimento faria, deixando um ponto alto onde a cola permaneceria, mas a massa de preenchimento sairia. Então isso foi um pesadelo para lutar à mão por muitas e muitas horas. A parte mais longa deste processo, de longe, foi apenas lixar tudo até ficar liso. Coloque um pouco de massa de preenchimento lá e então são fendas realmente apertadas, áreas realmente pequenas. Não posso usar muitas lixadeiras elétricas e eu tive que apenas lixar. E acho que o primeiro farol levou 6 ou 7 horas de lixamento e o segundo foi um pouco mais rápido depois que eu aprendi no primeiro farol. Mas foi muito uma graça salvadora é que os tubos preenchem muito espaço e os tubos foram fáceis de lixar rapidamente. E você começa a ver a forma do corpo do farol aqui e onde os tubos se encaixam no farol. Então a superfície acabada real que eu tinha que lixar para ser realmente perfeita não era tão grande quanto poderia ter sido, mas foi o maior lixamento que eu já fiz em um dia. De longe, você...
Após o lixamento, posso modelar a colocação do tubo e tudo parece bom. Então, é hora de colar os tubos no lugar, em seu lugar adequado, onde eles vão ficar permanentemente, e conectar aquela peça de ponte que conecta os dois tubos à parte de trás da luz, basicamente apenas colando todos os objetos grandes no lugar para que eles nunca mais possam se mover. Uma vez que tudo está colado e trabalhado no corpo, é hora de seguir em frente e pintá-lo. Eu me arrisquei ao tentar roubar a tinta do revestimento da caçamba do caminhão, pois não sabia se funcionaria. Além disso, já são 3 da manhã e tenho menos de 24 horas para terminar este carro. Qualquer erro aqui que me faça ter que lixar todo o farol seria catastrófico. Agora que a tinta está secando e eu realmente gosto do acabamento dela, é hora de começar a focar nas lentes. Essas luzes possuem uma leve curvatura de um lado para o outro e de frente para trás, mas não é muito acentuada. Então eu testei colocar uma folha de vidro na própria lente ou na própria luz e não precisava realmente que eu aquecesse, dobrasse e mudasse a forma do plástico. O plástico faria isso por conta própria. Comecei traçando a luz, suas bordas e arestas para saber onde tudo poderia ir, especialmente os furos de rebite para fixar o vidro no corpo da luz. Com as 2 peças de vidro em mãos, chegou a hora de construir uma espécie de pálpebra no vidro. Originalmente essas partes seriam feitas de plástico, mas o espaço é muito pequeno nessa área. Descobri que seria mais fácil pintar a pálpebra no interior do plástico para imitar a peça de cobertura vista no farol normal do murciélago. Eu usei tinta spray preta brilhante com uma fita de borda de vinil de alta qualidade para evitar escorrimento. Desenhei a forma, pintei de preto brilhante e consegui rebitar o vidro no alojamento do farol. Vale mencionar, caí no segundo dia, então estou gastando muito tempo construindo esses faróis, mas tem que ser feito. Estou moldando a lente no tamanho perfeito para o alojamento, deixando os rebites no lugar sem rebitá-los, pois se lixar as bordas e entrar areia dentro, nunca conseguirei tirá-la. Deixo os rebites para segurar tudo no lugar certo, enquanto lixo em volta das bordas para um encaixe perfeito da lente, no alojamento do farol, o corpo do farol. Em seguida, era hora de descobrir como montar os faróis no carro. Fiquei muito feliz que meu modelo estava tão próximo do alojamento original do farol que pude usar os suportes existentes do lado do motorista. Como reconstruímos todo o lado do passageiro, tive que refazer suportes personalizados. Porém, eles são bastante simples e diretos. Então eu soldei alguns suportes ajustáveis e, caramba, esses faróis ficam realmente bons com um corpo aberto, sem lente. Eu estava muito feliz com o resultado até agora, como eles estão se encaixando no carro e parecem super agressivos. Eu sempre planejei colocar uma lente nesses, então tive que seguir em frente e garantir que fizesse isso. Foi a primeira vez que vi a luz no carro e soube que este projeto seria bem sucedido, o que foi muito motivador. No mundo da modelagem 3D de plástico, muitas pessoas precisam anexar peças de plástico a peças de plástico. E eles usam essas coisas chamadas porcas de inserção, então eu tinha algumas porcas de inserção N6 e você as aquece com um ferro de solda e as pressiona no plástico onde precisam estar e basicamente cria um local onde um parafuso pode entrar na sua peça. Elas não são à prova de balas fortes, mas são bem fortes, já que minha luz se sustenta e o peso dela e tudo é mantido no lugar apenas porque se assenta nos suportes. Esses parafusos são basicamente para evitar que ela se mova muito para a esquerda ou para a direita, então estou esperando que eles consigam aguentar. Então eu coloquei minhas porcas de inserção na parte inferior de ambos os faróis para que pudessem ser parafusados no carro. E agora estamos na reta final de apenas precisar colocar a borda ao redor das lentes. Então você não verá a área do alojamento do farol, onde é rebitado no alojamento do farol. Eu comecei usando um vinil preto fosco e eu realmente não gostei da aparência disso. Então decidi fazer um envelopamento de vinil preto brilhante. O vinil é sólido para proteger contra lascas de pedra na frente do carro. Pintar o exterior do vidro seria um pesadelo. A tinta está no lado interno do vidro para a pálpebra, enquanto o vinil está no lado externo para a borda, fazendo uma boa combinação que sobreviverá na estrada.
Com as duas lentes finalizadas, é hora de rebitá-las no corpo da luz. Estou feliz que nenhum dos rebites falhou. O plástico tinha corpo e aderência suficientes para que os rebites pudessem entrar, mas eles não quebraram o plástico e não causaram falhas, e eu consegui rebitar perfeitamente as duas luzes e as lentes, e tudo estavam conectadas a partir daí. Eu queria fazer muita vedação contra intempéries, então usei adesivo de uretano para para-brisa em toda a borda externa da luz, para garantir que estaria bem vedada contra os elementos externos. Tudo bem, eles ainda não tiveram seu nivelamento final, mas os faróis estão conectados, eles estão ligados, eles parecem absolutamente incríveis. Como este foi um projeto tão legal, eu realmente queria poder mostrar a vocês o quanto podemos fazer agora com a impressão 3D, impressão de resina, impressão modelagem por deposição fundida e todas essas coisas. Quero dizer, esta é uma combinação muito legal de coisas que montamos. $23 mil por um conjunto de faróis, e nós construímos faróis que parecem adequados para este carro. Eles parecem certos, eles parecem bastante corretos e são absolutamente incríveis. Eu vou retocar um pouco dessas bordas que tem um pouco de vazamento de luz. Eu vou seguir em frente e colocar um pouco de preto nessas. Então vou ajustar esses níveis no carro corretamente, pois estão praticamente descansando em seus suportes no momento. Mas esses são incríveis. Temos faróis baixos, temos faróis altos. Eu fui em frente e coloquei os piscas lá, isso é incrível. Muito obrigado a todos por assistirem, obrigado por se juntarem a nós nesta jornada, nós realmente apreciamos muito. Certifique-se de curtir e se inscrever, espero que isso tenha sido útil para qualquer pessoa que queira começar a fabricar coisas de plástico loucas por conta própria, ou se você tem um carro onde os faróis custam $12 mil cada. Obrigado por assistir, vejo você no próximo, que será lançado em apenas alguns dias, e lembre-se, se você estiver na SEMA, nos encontre no stand da Airlift Performance na quinta-feira às 13h, teremos uma sessão de autógrafos com um convidado. Não importa se sou o convidado, ou se você é e eu estou fazendo a sessão de autógrafos. De qualquer forma, vejo você lá. Paz, venha.